Referências educacionais, canal de divulgação de eventos, livros, revistas e artigos científicos na área da educação. Acesse a descrição e veja como divulgar o seu evento. Alguns temas são permanentes numa democracia. Um exemplo são os impostos. Esta semana foi apresentada aqui na Câmara uma minuta de reforma tributária, ou seja, as ideias básicas para uma mudança geral na forma como pagamos e como os governos arrecadam os tributos. Quando você compra um produto, quantos impostos está pagando? Qual o valor deles? Difícil saber, né? O sistema tributário é complexo. Um exemplo é o ICMS. Ele é um imposto sobre movimentação de mercadorias. Cada estado brasileiro tem regras próprias. Se a mercadoria transitar de um estado para outro, então, aí a coisa fica ainda mais complicada. Na proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, a simplificação justifica o fim de um punhado de impostos. Esses aí, na coluna da esquerda, vão ser extintos. No lugar deles, entra em cena o novo imposto sobre operações com bens e serviços, ou, se preferir, simplesmente IBS, que seria igual em todo o país. A reforma vem acompanhada com uma outra ideia fundamental. A arrecadação não vai aumentar. Ou seja, a promessa é de que no conjunto a gente não vai pagar mais impostos do que já paga hoje em dia. Mas repare bem no detalhe, no conjunto. Isso porque a proposta inclui ainda a ideia de redividir os impostos entre os brasileiros. A tributação brasileira está altamente concentrada no consumo. Quanto mais um país tributa o consumo, mais os pobres pagam impostos. O pobre brasileiro paga quase o dobro de impostos do que o rico no Brasil. Então nós vamos diminuir essa injustiça. Caem os impostos sobre produtos, sobem o de renda e o de patrimônio. Para chegar até lá, o Brasil passaria por um período de transição de 15 anos. No geral, a proposta é inspirada no modelo de outros países. Essa é a proposta que tem na Europa. Eu não inventei nada, nós pegamos o modelo europeu, olhamos o modelo americano, o canadense e o nosso modelo, que é o pior de todo o mundo. E estamos harmonizando a legislação. Então não há muito o que discutir quanto à estrutura e os conceitos. Essa foi a apresentação inicial das ideias. O relator abriu um prazo de 15 dias para que deputados façam sugestões ao parecer. Ele espera apresentar um relatório definitivo em setembro. Como vocês puderam ver aí na reportagem da Câmara, está completa porque a Câmara exige isso, é um dos dois requisitos apenas. O primeiro requisito da TV Câmara é que o conteúdo seja dado crédito, então aqui é o conteúdo da TV Câmara, e o conteúdo seja disponibilizado na internet ou na TV na íntegra. Então, está aqui na íntegra, como vocês puderam ver. E o que eu quero discutir dessa reforma tributária? Educação. É a educação que me preocupa aqui, ao se criar um imposto sobre operações com bens e serviços. A criação do IBS me preocupa. Por quê? Se a gente for pegar sobre os fundos constitucionais, a história do financiamento da educação brasileira, analisar hoje quais são os tributos, quais são os impostos, quais são as taxas que mantém a educação básica e o ensino superior no Brasil, o IBS passa a ser preocupante. Porque o IBS vai alterar drasticamente a lei do Fundeb, a lei do salário educação. E, por si, vai fazer uma reforma constitucional gigantesca. Primeiro, eu não sou contrário à reforma. Vale pontuar aqui que eu não sou contrário a uma reforma tributária. De forma alguma. Se há um consenso no Brasil, é sobre a necessidade de uma reforma tributária séria. E isso porque, hoje, entre contribuições, taxas, fundos e impostos, nós temos um total de 93. Isso mesmo. Nós temos um total de 93
leis ou artigos constitucionais de vinculação de 93 taxas, contribuições, fundos, INSS e impostos. Né? Porque tem diferença de número, essa diferença de nome dá uma diferença de número. Um exemplo disso é que a educação é nunca menos, isso na Constituição, artigo 208, nunca menos a União pode gastar 18%. Nunca menos de 18% da receita de impostos. Vê por que é da palavra. Se a palavra é imposto, a educação não recebe taxa. A educação não recebe contribuição. E apenas o fundo especial, que é o Fundeb. E o salário educação, que é uma outra especificidade. Então, o que o IBS faz ao fazer essa mudança tão gigantesca? Ele altera toda a lei do Fundeb, faz uma pequena e grande reforma tributária e, sobretudo, junta setores, né, de arrecadação de impostos distintos, tornando mais complexo ainda. Eu, que sou da área de educação, do Instituto de Política Educacional, saber o quanto esse valor foi arrecadado e da onde foi arrecadado. Porque você vai transformar a compra, né, pensando no ICMS, você vai transformar a compra de uma bala no supermercado e a compra de um automóvel em um imposto só. Vê que no caso dos municípios fica meio que difícil saber da onde, né, exatamente veio o recurso. Já não é fácil hoje pesquisar porque são muitos. Depois vai ser só um. Então fazer a fiscalização desse tanto de impostos que transformar-se-ão em apenas um é ainda mais difícil. Mas como foi dito na matéria, isso é algo para ser pensado daqui a 10, 15 anos. É coisa para longo tempo. Mas também pensando em longa escala, a gente tem o Plano Nacional de Educação aí. E nossa meta 20 de ter 10% do mínimo do PIB em educação. De investimentos. E esse projeto, ao mesmo tempo que ele me anima, porque é uma reforma e o parlamento está discutindo algo sério, uma reforma tributária, ele nos preocupa no caso da vinculação orçamentária em educação. A gente vai dar uma lida aqui um pouco de como são esses repasses do recurso da União para os estados, dos estados para os municípios, da União para os municípios. É mais problemático, porque a gente sabe, todo mundo sabe, né? Todo mundo que estuda um pouco sobre financiamento, sobre impostos no Brasil, sabe que o problema, o grande gargalo tributário do Brasil está na União, porque ela arrecada e contém a maior parte dos recursos financeiros do país. Tá? Então, fiquemos de olho a essa matéria, eu vou deixar os links dessa matéria. Eu estou procurando qual é a discussão parlamentar disso, que me ligue aqui. Eu estou olhando isso tudo na Câmara dos Deputados, do YouTube, o canal deles. Vou analisar as coisas e tudo e volto ainda daqui a alguns dias para comentar a última audiência sobre o Plano Nacional de Educação, o aniversário de 3 anos, que foi discutido na Câmara, no mesmo data que foi lançado esse livro. Né? Esse livro é um livro de análise dos 3 anos, dos últimos anos do PNE, e a discussão da questão federativa está muito forte. Por isso que, falando sobre impostos, a gente tem que falar de novo dessa questão do federalismo brasileiro e como isso vai se resolver agora pensando no IBS. O IBS é viável, os cálculos vão ser necessários ser feitos, então aí fica mais para a próxima para a gente acompanhar essa discussão na Câmara dos Vereadores. Eu já me estendi bastante, então vou ficar por aqui hoje.
Então, beijo. Tchau. Acesse a descrição e veja como divulgar o seu evento. Com referências educacionais, vai ficando por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. Eduque-se. Tchau.